Então, para você que está acompanhando essa série, você já viu os outros vídeos e aí você já sabe que essa questão de espiritualidade sempre foi importante para mim. Eu comecei muito cedo, sempre tive muita fé. E aí nesse vídeo eu vou falar sobre a crise de fé que eu tive. E foi assim muito tenso. O que aconteceu foi o seguinte: no ano de 2020, no ano passado, eu iniciei a minha graduação em psicologia. Eu trabalhava como terapeuta complementar e aí eu decidi me dar a oportunidade, que antes eu não havia tido, de fazer um curso superior. E aí, no primeiro semestre, a gente começou a aprender sobre filosofia. E aí eu entrei em contato com alguns conhecimentos que mexeram bastante comigo. Em primeiro lugar, porque a gente estudou a mitologia grega, um pouquinho da mitologia grega. E estudando esse assunto, eu pude perceber a necessidade que o ser humano tem de buscar algo algo além dessa vida, algo além do que nós podemos ver. E por quê? Porque eu aprendi que nós, seres humanos, da espécie Homo sapiens, que é homens que sabem, a gente tem esse privilégio de pensar. A única coisa que nos difere dos animais é justamente a noção que a gente tem do fim. A gente sabe que a gente vai morrer. A gente sabe que isso aqui uma hora vai ter um fim para nós. E por outro lado, a gente não sabe da onde a gente veio, nem o que a gente está fazendo aqui e muito menos para onde a gente vai. Agora, você imagina para seres que têm na sua espécie a necessidade de saber o quanto isso pode ser angustiante. É tão sério que muitas vezes essa angústia pode levar uma pessoa até mesmo ao suicídio. Então, eu vi no Instagram um dia um post que dizia assim que Deus não precisa da gente, a gente é que precisa de Deus. E isso é muito verdade. A gente precisa acreditar em algo, a gente precisa de uma resposta que nos explique de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E essa resposta a gente só consegue encontrar se a gente se basear em alguma filosofia espiritual que fale além do que há aqui. Porque a ciência ainda não conseguiu essas respostas. E aí, junto com isso, eu fui resolver ler o quê? Yuval Harari, 21 lições para o século 21. E aí, eu dei uma pirada. E aí, porque o Yuval Harari, ele é extremamente cético. E ele traz argumentos fortíssimos da não existência de Deus. E aí teve outra coisa que mexeu muito comigo no segundo semestre, que foi as aulas de ética. Essas assim quebraram as minhas pernas. Por quê? O meu professor é o que eu chamaria de um espírito de luz, sabe? Com atitudes assim muito elevadas, muito evoluídas. E ele não necessariamente tinha uma religião, ele se baseava simplesmente pela ética. E é muito legal quando você aprende a se observar, porque a minha cabeça tava um turbilhão, tava muito confusa, eu tava questionando simplesmente tudo que até então tinha sido assim a minha base. Eu fiquei sem chão.
E eu comecei a observar algumas coisas muito interessantes, né? Porque à medida em que eu questionava Deus, eu senti uma culpa enorme, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. E foi uma das primeiras coisas que eu realmente percebi, o quanto as crenças ligadas à religião, elas são fortes em nós, elas têm poder sobre nós. Mas enquanto eu passava por esse processo, que foi sim muito doloroso para mim, muito confuso, eu dizia a mim mesma: Naná, calma, você tem o direito de questionar, você tem o direito de refletir sobre isso, é legítimo. Alguma coisa me dizia, algo muito legal vai sair daí. E aí, para finalizar esse vídeo, porque no próximo eu vou falar o que de legal eu acho que saiu de todos esses questionamentos, eu quero dizer que hoje eu acho muito saudável a gente questionar, sabe? Até para se dar conta do preconceito que a gente tem às vezes de quem não acredita. Isso é muito interessante, né? Se uma pessoa ela não acredita em Deus, nossa, aquela pessoa ela não pode nem tropeçar. Porque se aquela pessoa tropeçar, a gente vai dizer assim: tá vendo? Não acredita em Deus? Olha aí o que acontece. Ou pra gente se dar conta dos nossos preconceitos, né? Se a gente olha uma pessoa que não acredita em Deus, a gente já tem um olhar assim mais negativo para aquela pessoa, sabe? Tipo, se essa pessoa não é de Deus, ela deve ser, entendeu? De outra coisa. E aí, se dar conta disso foi uma das coisas legais que eu percebi, sabe? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o que de legal eu acho que saiu de todo esse meu processo. E eu vejo você no próximo vídeo. Me dá sua opinião aqui sobre o que você pensa. Você já questionou Deus? Você já questionou o que você acredita? Como é isso pra você? Conta pra mim aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!